Um cadila bloqueava o portão da minha casa. Minha esposa estava sentada ao lado do amante. Dois capangas desceram do carro. Ela está conosco agora. Viemos quebrar suas costelas. Sorri. A escolha foi dela. Trazê-los foi seu erro. Avançaram contra mim. 3 semanas depois, descobri que meu casamento era uma mentira desde o primeiro dia. Ela tinha uma filha que eu nunca soube que existia. E a Polícia Federal acabou de me dizer que eu nunca deveria ter sido marido. Eu era um alvo. Meu nome é Rafael Mendes. Tenho 42 anos. E até 3 meses atrás, eu achava que tinha uma vida muito boa. Sou eletricista-chefe da indústria Santana há 17 anos. É um trabalho honesto, com bom salário, bons benefícios. Daqueles que permitem construir uma vida, comprar uma casa, pagar os estudos do filho. Casei com Camila 15 anos atrás, quando eu tinha 27 e ela, 22. Ela era linda, ambiciosa, inteligente como poucas. Tivemos nosso filho Pedro há 9 anos, e eu achava que tínhamos tudo sob controle. Eu estava enganado. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer terça-feira. Terminei meu turno mais cedo porque concluímos um grande projeto de reforma elétrica antes do prazo. Estava animado para fazer uma surpresa ao Pedro. Quem sabe levá-lo para tomar sorvete antes do jantar. Entrei na rua de casa, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo, pouco depois das 4 da tarde, já pensando no sabor que eu escolheria. Foi quando vi. Um Cadillac Escalade preto e reluzente estava parado bem em frente ao nosso portão, bloqueando a entrada da garagem como se fosse o dono do lugar. Os vidros eram escuros, mas dava para perceber movimento lá dentro. Meu estômago se contorceu. Morávamos em um bairro decente, mas ninguém estaciona um veículo de R$500.000 daquele jeito sem estar mandando um recado. Estacionei na rua e desci devagar. Antes que eu conseguisse chegar ao portão, 2 homens saíram do Cadillac. Vestiam ternos caros, daqueles que custam mais do que a prestação mensal da minha casa. Eram parrudos como zagueiros, só ombros e olhos frios. Posicionaram-se entre mim e a porta da minha própria casa. Posso ajudar? Perguntei, mantendo a voz firme. A porta do motorista se abriu e ela saiu. Camila, minha esposa, olhou para mim sem nenhum traço de vergonha ou hesitação, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Então ele surgiu do lado do passageiro. Alto, cabelos grisalhos, provavelmente beirando 50 anos, vestindo um terno que gritava dinheiro e poder. Eu não o conhecia pessoalmente, mas tinha visto sua foto no caderno de economia. Sérgio Monteiro, empresário do ramo imobiliário. O tipo de homem que compra político, se chama isso de filantropia. Rafael, disse Camila, a voz fria e controlada. Precisamos conversar. Sérgio contornou o carro e parou ao lado dela, pousando a mão de forma possessiva na parte baixa de suas costas. O gesto foi deliberado, feito para ferir. Sua esposa está comigo agora, declarou Sérgio, com um sotaque italiano leve, mas inconfundível. Seu sorriso era do tipo que se vê em um tubarão. Já arrumamos as coisas dela. Estou aqui para garantir que a transição seja tranquila. Olhei para Camila, procurando por algo, qualquer coisa que lembrasse a mulher com quem eu tinha casado. Camila, que diabos é isso? É exatamente o que parece, respondeu, cruzando os braços. Estou indo embora. Rafael, eu mereço mais do que isso. Mais do que você. Um dos capangas, um sujeito de pescoço grosso com uma cicatriz acima da sobrancelha, deu um passo à frente. O senhor Monteiro quer deixar uma coisa clara, disse, com voz áspera. Ela está conosco agora. Viemos quebrar algumas costelas se você tentar alguma besteira. Apenas uma medida preventiva. O segundo capanga sorriu, flexionando os dedos como quem se aquece. Senti a fúria aumentar, quente e cortante no peito. Mas aprendi há muito tempo, nos meus tempos de exército, antes de me tornar eletricista, que a fúria só é útil quando controlada. Deixei um sorriso lento e frio se espalhar pelo rosto. Deixe eu ver se entendi. Falei baixo, olhando diretamente para Sérgio. Se minha esposa escolheu trair tudo o que construímos, é escolha dela. Mas você trouxe esses 2 idiotas para me ameaçar na minha própria casa. O sorriso de Sérgio vacilou por uma fração de segundo. Seguro, Mendes. Nada pessoal. Tudo é pessoal, retruquei. Depois encarei os 2 capangas.
Vocês querem mesmo fazer isso? Eles não esperaram resposta. O da cicatriz partiu para cima primeiro, disparando um gancho aberto de direita. Desviei com facilidade. 17 anos de trabalho elétrico mantiveram meus reflexos afiados, e o exército construiu a base. Enfiei o cotovelo para cima na altura do plexo solar dele, que se dobrou como uma barraca vagabunda, arfando em busca de ar. O segundo capanga veio pelo lado. Girei o corpo, agarrei seu pulso no meio do golpe, torce com força e usei o próprio impulso dele para fazê-lo tropeçar e bater com estrondo no capô do Cadillac. Ele escorregou para o chão, atordoado. A coisa toda levou talvez 10 segundos. Sérgio recuou em direção ao carro, o rosto pálido. Olha, houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum. Cortei, avançando. Você veio à minha casa. Me ameaçou. Péssima decisão. Camila finalmente demonstrou alguma emoção, pânico estampado no rosto. Rafael, para. Por favor, para. Pediu, a voz trêmula. Só nos deixe ir embora. Eu a olhei. Olhei de verdade, parada ali ao lado de um homem que tinha acabado de mandar capangas me ameaçarem. Onde está o Pedro? Ela desviou o olhar. Está com a minha irmã. Ele está bem. Você levou meu filho sem me avisar. As palavras saíram baixas e perigosas. Nosso filho precisava de estabilidade, rebateu ela, recuperando a postura. Não desse caos. Sérgio recobrara parte da compostura, embora continuasse perto do carro. Mendes, sejamos civilizados. A Camila fez a escolha dela. Brigar não vai mudar nada. Saia. Da minha propriedade. Pronunciei cada palavra como se fossem pregos sendo martelados. Entraram no Cadillac rapidamente, os dois capangas mancando enquanto subiam. Quando o carro arrancou, Camila não olhou para trás uma única vez. Fiquei parado na entrada da garagem, 15 anos de casamento evaporando como vapor. Entrei em casa. O interior pareceu errado de imediato. Metade do armário estava vazia. O laptop dela tinha sumido da escrivaninha. Fotos nossas haviam sido tiradas das paredes, deixando retângulos fantasmas na pintura. Ela vinha planejando aquilo, levando as coisas aos poucos para que eu não percebesse. Liguei para minha irmã Mariana. Preciso que você me faça um favor, disse quando ela atendeu. Pode vir ficar comigo uns dias? Rafael? O que aconteceu? Tudo. Explico quando você chegar. Na manhã seguinte, fui trabalhar normalmente. O que mais eu podia fazer? Ficar em casa me despedaçando? A indústria Santana era minha segunda casa havia 17 anos. Eu conhecia cada fio, cada circuito, cada canto daquela instalação. Meu supervisor, Tomás Henriques, me chamou em sua sala antes do almoço. Parecia desconfortável. Não conseguia me olhar nos olhos. Rafael, precisamos conversar, disse ele, fechando a porta. O que está acontecendo? Tomás? Ele se mexeu na cadeira. A diretoria recebeu uma ligação ontem, do escritório do Sérgio Monteiro. Meu estômago despencou. E? O Monteiro é um grande investidor da Santana. Tem assento no conselho. Ele solicitou que a gente fizesse algumas mudanças. Você está me demitindo. Não era uma pergunta. Tomás parecia arrasado. Eu briguei. Rafael, você sabe que briguei. Mas a ordem veio de cima. Sinto muito. Levantei devagar. 17 anos. Tomás. 17 anos dei a este lugar. Eu sei. Não é justo. Não é certo. Mas minhas mãos estão atadas. Esvaziei meu armário em silêncio. Os caras do chão de fábrica sabiam que alguma coisa estava errada. Alguns tentaram perguntar, mas eu só balançava a cabeça. O que podia dizer? Que o novo namorado da minha esposa tinha poder suficiente para destruir meu sustento com um telefonema. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope na caixa de correio. Documentos legais. Petição de divórcio. Camila havia dado entrada 3 dias antes do confronto no portão. Ela planejou cada passo, mas ficou pior. Uma medida protetiva temporária, alegando que eu era verbalmente abusivo e ameaçador. Mentiras completas, mas estava lá, em preto no branco. E, enterrada na papelada, a verdadeira punhalada. Ela tinha a guarda temporária de emergência do Pedro. Eu não podia entrar em contato com meu filho sem a permissão dela. Alegara que eu era instável.
Um perigo para a criança. Como não fui notificado para contestar, a ordem foi concedida temporariamente até a audiência completa. Sentei à mesa da cozinha, encarando os papéis. Em 24 horas, perdi minha esposa, meu emprego e meu filho. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi mesmo assim. Senhor Mendes, aqui é a delegada Cláudia Santos, da Polícia Civil de São Paulo. Preciso fazer algumas perguntas sobre um incidente ontem, envolvendo Sérgio Monteiro. Que tipo de perguntas? O senhor Monteiro registrou uma queixa. Acusação de lesão corporal. 2 funcionários da segurança dele estão no hospital. Dei uma risada oca e amarga. Eles vieram à minha casa me ameaçar. Não é o que diz o boletim de ocorrência. O senhor pode vir até a delegacia? Preciso de um advogado? Ela fez uma pausa. É seu direito, senhor Mendes. Desliguei e liguei para a única pessoa que me veio à cabeça. Gustavo Andrade. Éramos amigos desde o ensino médio e ele se tornou advogado criminalista. Crescemos no mesmo bairro difícil da Zona Sul, mas ele conseguiu sair pela faculdade de Direito, enquanto eu escolhi o Exército e depois a Elétrica. Gustavo, falei quando ele atendeu. Preciso de ajuda. Gustavo me encontrou na delegacia. Estava elegante no terno, cada centímetro do advogado bem-sucedido. Não diga nada, orientou enquanto entrávamos. Deixe que eu cuido disso. A delegada Cláudia Santos estava na faixa dos 40, profissional, mas fria. Conduziu-nos a uma sala de interrogatório e dispôs fotos dos 2 capangas do dia anterior. Um estava com uma costela quebrada, o outro com uma concussão. Seu cliente agrediu estes homens, disse ela, batendo nas fotos. Gustavo não piscou. Estes homens invadiram a propriedade do meu cliente e o ameaçaram com lesão corporal. Ele se defendeu. Onde estão as acusações contra eles? O senhor Monteiro decidiu não prestar queixa pela invasão. Que generosidade, comentou Gustavo, secamente. Delegada, nós 2 sabemos o que é isso. Um homem com dinheiro, contatos tentando intimidar alguém que entrou no seu caminho. A expressão de Cláudia não mudou, mas algo lampejou em seus olhos. Senhor Mendes, sugiro que fique longe do senhor Monteiro e da senhora Mendes. Ela ainda é minha esposa. Falei. Não por muito tempo, respondeu Cláudia. E se o senhor desrespeitar a medida protetiva, será preso. Do lado de fora, Gustavo me puxou de lado. Rafael, preciso que seja sincero comigo. Existe alguma coisa nesse casamento, qualquer coisa, que possa voltar para te prejudicar. Como o quê? Casos extraconjugais, problemas financeiros, algo que a Camila possa usar contra você. Parei para pensar. Nada. Eu trabalhava, voltava para casa, passava tempo com o Pedro. Essa era a minha vida. Certo. Vamos começar a montar seu caso. Mas, Rafael, precisa se preparar. Sérgio Monteiro não é só rico. Ele tem conexões. Isso vai piorar antes de melhorar. Ele tinha razão. Naquela noite, contratei um detetive particular chamado Fábio Lacerda. Era ex-policial, beirando os 60, com reputação de encontrar coisas que os outros queriam esconder. Quero saber tudo sobre a minha esposa, disse a ele. Aonde vai? Com quem se encontra? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Fábio me ligou 3 dias depois. É melhor você se sentar para ouvir isso. Encontramo-nos em uma lanchonete. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia fotos, extratos bancários, recibos de hotel. Minhas mãos tremeram conforme eu os examinava. Sua esposa está te traindo há pelo menos 8 anos, disse Fábio. O Sérgio é só o mais recente. Antes dele, teve um advogado chamado Davi Prado. Antes, um médico, um empreiteiro, um personal trainer. Encontrei evidência de pelo menos 5 homens diferentes. Senti ânsia. 8 anos. Pedro tinha 1 ano quando começou. Tem mais, prosseguiu Fábio. Está vendo isto? Apontou para um extrato. Ela vinha transferindo dinheiro da conta conjunta para uma conta privada em nome dela. Pequenas quantias, algumas centenas de reais aqui e ali. Em 8 anos, soma cerca de 120 mil reais. Ela estava me roubando. Pelo visto. E olha só isso. Mostrou um registro de imóvel. Este apartamento nos Jardins, comprado há 3 anos. Está em nome de uma holding, mas eu rastreei até a Camila. Ela usava como apartamento particular.
A traição era mais profunda do que eu imaginara. Nosso casamento inteiro fora uma mentira. Mais uma coisa, falou Fábio, baixando a voz. Sua esposa teve outra filha, uma menina. Ela deu à luz um ano depois que vocês se casaram e organizou uma adoção aberta sigilosa. O nome da garota é Júlia Freitas. Tem 14 anos, mora com pais adotivos em Campinas. A Camila nunca cortou o contato totalmente. Visitava algumas vezes por ano. Essa era a prima doente do interior sobre quem ela falava há anos. Entrei em contato com a agência. A menina anda perguntando pela mãe biológica. Eu não conseguia respirar. Camila tinha uma filha sobre a qual nunca me contou. Uma filha nascida durante nosso casamento, mas não minha. Ela engravidou de outro um ano depois dos votos, entregou o bebê e construiu uma vida secreta inteira em torno dessas visitas. E usava essas mesmas visitas como álibi para os casos extraconjugais. A Camila sabe que a menina está procurando por ela? Perguntei. Não sei, mas talvez você queira contatá-la. A Júlia pode ser uma testemunha importante sobre o caráter da sua esposa. Saí da lanchonete com a pasta queimando debaixo do braço. Naquela noite, sentei no quarto vazio de Pedro e fiquei olhando as fotos de homens que nunca conheci. Homens que estiveram com minha esposa enquanto eu estava trabalhando, sustentando nossa família. Gustavo me ligou às 6 da manhã. Rafael, temos um problema. O juiz Tavares foi designado para o seu caso de guarda. Eu ainda estava meio dormindo. E daí? Tavares joga golfe com o Sérgio Monteiro todo domingo. São amigos. Sentei na cama. Dá para pedir outro juiz? Estou entrando com uma exceção de impedimento, mas leva tempo. E, Rafael, tem mais. Recebi uma ligação ontem à noite, anônima, mandando-o abandonar o seu caso. Uma ameaça implícita. Nada direto bastante para denunciar, mas o recado foi claro. Era exatamente sobre o que Gustavo tinha me alertado. Sérgio tinha conexões por toda parte. Juízes, policiais, gente no poder. O que fazemos? Perguntei. Vamos para a esfera federal. Se a justiça local está comprometida, precisamos envolver autoridades externas. Tenho um contato na Polícia Federal que cuida de casos de corrupção. 2 dias depois, Gustavo e eu nos reunimos com a agente federal Bruna Vasconcelos em um prédio da PF no centro. Ela tinha olhos perspicazes, era cética, mas ouviu. O que vocês estão descrevendo é grave, disse Bruna depois que expusemos tudo. Mas precisamos de evidências de corrupção real, não apenas relações sociais. E quanto a ele ter conseguido minha demissão? Perguntei. Um telefonema e perdi o emprego. Isso não é crime, senhor Mendes. Antiético, talvez, mas não é criminal. Gustavo se inclinou. E se conseguíssemos provar que o juiz Tavares está recebendo propina, ou que Monteiro usa sua influência para manipular processos judiciais? Aí teríamos algo, admitiu Bruna. Mas esse tipo de investigação leva meses. E vocês precisam do filho agora. Ela tinha razão. Enquanto construíamos um caso, Pedro ficava preso com Camila e Sérgio. Naquela tarde, levei outro choque. Um e-mail de uma mulher chamada Sônia Freitas, a mãe adotiva de Júlia. Senhor Mendes, Júlia tem perguntado pela mãe biológica. Recentemente descobrimos que Camila Mendes é a mãe dela. A Júlia gostaria de conhecê-lo, se o senhor estiver disposto. Liguei para Gustavo imediatamente. Isso é legal? Posso conhecê-la sem a autorização da Camila? A Júlia tem 14 anos. Ela tem o direito de conhecer a família biológica. E você não está violando nenhuma ordem de guarda porque ela não é sua filha legítima. Mas, Rafael, tome cuidado. Isso pode explodir de maneiras complicadas. No dia seguinte, fui de carro até Campinas. A família Freitas morava em uma casa modesta, em um bairro tranquilo. Sônia me recebeu na porta, cautelosa, mas gentil. Júlia estava na sala. Tinha os olhos de Camila, a estrutura óssea, mas havia uma desconfiança no olhar que me lembrava de mim mesmo. Oi, falei, sentando à sua frente. Sou Rafael. Você é casado com a minha mãe biológica, disse Júlia. Não era uma pergunta. Sou. Ou era. Estamos nos divorciando. Por que ela te traiu? Pisquei, surpreso. Como você sabe disso? Estive pesquisando sobre ela. Achei umas coisas na internet. Ela está com um cara rico agora, não é?
Sim, Sérgio Monteiro. Júlia olhou para as próprias mãos. Eu queria conhecê-la. Saber por que ela me abandonou. Mas agora não sei. Júlia, comecei com cuidado. Por que você quis me conhecer? Ela me encarou. Porque eu queria saber se todo mundo da minha família biológica é como ela. Egoísta. Mentirosa. Eu não sou. Respondi. Júlia, preciso te contar uma coisa. Sua mãe te usou. No decorrer da hora seguinte, expliquei tudo que Fábio havia descoberto. Como Camila usou Júlia como álibi durante anos. Dizia que estava visitando a filha no interior quando na verdade se encontrava com um dos amantes. Júlia fora uma desculpa conveniente. As mãos da garota tremiam enquanto processava o que eu dizia. Ela me usou como desculpa para distrair. Não foi só comigo, disse baixinho. Ela faz isso há anos. Você era a história de cobertura. Sônia pousou a mão protetora no ombro da menina. Senhor Mendes, isso é demais para Júlia lidar. Eu sei. Sinto muito, mas a Júlia merece a verdade sobre quem é a mãe dela. Júlia ergueu os olhos, lágrimas correndo pelo rosto. Esse tempo todo, imaginei que talvez ela tivesse me abandonado porque não estava pronta. Porque era jovem e assustada. Mas ela é só egoísta, não é? É. Concordei. Júlia secou os olhos. Você tem um filho. Pedro, não é? Tenho. Ele tem 9 anos. Ele sabe de mim? Não. A Camila nunca contou a nenhum de nós que você existia. Júlia se levantou, andou até a janela. Quando se virou, havia uma determinação nos olhos que me lembrava a minha. Quero testemunhar. No tribunal. Quero contar ao juiz que tipo de pessoa ela é. Sônia pareceu alarmada. Júlia, é uma decisão muito séria. Você não precisa fazer isso. Preciso. Sim, interrompeu Júlia. Ela me usou. Me jogou fora e depois me usou para encobrir mentiras. Se eu puder ajudar você a manter seu filho longe dela, eu vou. Gustavo ficou em dúvida quando contei. Rafael, colocar uma menina de 14 anos para depor é arriscado. O juiz pode interpretar como você manipulando uma criança. Ela se ofereceu. Lembrei. Gustavo, ela também é vítima. A Camila usou a própria filha como álibi. Isso diz muito sobre o caráter dela. Você tem razão. Mas precisamos ter cuidado com a forma de apresentar isso. Vou pedir que o juiz permita um depoimento por escrito ou em audiência reservada, em vez de depoimento público. A Júlia já passou por muita coisa. 2 semanas depois, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Pedro. Ele tinha conseguido um telefone de algum jeito. Pai. A voz era pequena, assustada. Pedro. Filho, você está bem? Estou com saudade. Pai. O namorado da mãe é estranho. Fica tentando agir como se fosse meu pai. Me enche de presente. Mas parece errado. Meu coração se partiu. Estou trabalhando para ter você de volta. Pedro. Prometo. Pai. Tem mais. Ouvi a mãe falando no telefone. Ela disse uma coisa sobre você não poder sair do país. Sobre cancelar seu passaporte. O que significa isso? Senti gelo nas veias. Quando você ouviu isso? Ontem. Ela estava falando com alguém. Não sei quem. Liguei para Gustavo na mesma hora. Eles estão tentando garantir que eu não possa sair do país. Ou pior, estão tentando montar um caso para me deportar. Gustavo fez uma pausa. Rafael, preciso te contar uma coisa. Fiz umas investigações. Você é cidadão naturalizado, certo? Do Paraguai. Sim. Vim para cá aos 12 anos. Me naturalizei aos 18. O pessoal do Sérgio está investigando seus registros de imigração. Estão procurando qualquer irregularidade, qualquer erro na sua papelada. Se acharem alguma coisa, podem tentar anular sua naturalização. Isso foi há 24 anos. Foi tudo legítimo. Não importa. Se conseguirem criar dúvida, podem te amarrar na Justiça Federal por anos. E enquanto você luta contra uma deportação, não pode brigar pela guarda do Pedro. Aquilo era pior do que eu imaginara. Não estavam só tentando tomar meu filho. Estavam tentando me apagar completamente. Naquela noite, Fábio ligou com mais informações. Rafael, descobri uma coisa. Sabe como a Camila conheceu o Sérgio? Não foi por acaso. Como assim? 3 anos atrás, você trabalhou na instalação de um sistema de segurança na indústria Santana.
Você projetou a parte elétrica da nova unidade de pesquisa e desenvolvimento. Essa unidade está trabalhando em um contrato militar. Coisa classificada. Meu estômago embrulhou. Como você sabe disso? Porque Sérgio Monteiro está tentando acesso a essa unidade há 2 anos. Ele quer os contratos, as patentes, a tecnologia. E não conseguia entrar pelos canais normais. Então foi pela Camila. As peças estão se encaixando. Exatamente. Ela o abordou em um evento beneficente 3 anos atrás. Achei as fotos. Mas, Rafael, acho que vai além. Encontrei comunicações antigas, fragmentos de um laptop criptografado que a Camila descartou anos atrás. Ela foi recrutada antes mesmo de conhecer você. Uma firma de inteligência privada te identificou como alvo por causa dos contratos militares nos quais você trabalharia no futuro. Ela foi plantada na sua vida há 16 anos para se aproximar de você. O quarto girou. Isso é loucura. É mesmo? Pense. Ela partiu para cima de você com força. Casou rápido. E ficou na posição perfeita para acessar seus arquivos de trabalho, seu computador, suas informações por 17 anos. Os casos extraconjugais foram benefícios extras. O trabalho real sempre foi você. Você está dizendo que meu casamento inteiro foi uma armação desde o primeiro dia. E, se for verdade, Sérgio Monteiro não é só um cara rico que roubou sua esposa. Ele assumiu uma operação de espionagem já existente e a usou como ativo. A Camila nunca foi só uma adúltera. Ela era uma espiã. Sentei pesadamente. Se Fábio estivesse certo, Camila nunca tinha me amado. Eu nunca passará de um alvo. Um meio para um fim. Pedro fora apenas dano colateral no esquema deles. Dá para provar isso. Estou trabalhando nisso. Mas, Rafael, se estivermos certos, isso vai muito além da vara de família. Isso é crime federal. 2 dias antes da audiência de guarda, recebi uma ligação de número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Senhor Mendes, aqui é Sérgio Monteiro. A voz era suave, confiante. Gostaria de me encontrar com o senhor. Apenas nós dois. Sem advogados. Sem drama. Acredito que possamos resolver essa situação como homens civilizados. Todos os meus instintos gritavam para não ir, mas eu precisava saber o que ele queria. Encontramo-nos em um restaurante sofisticado na região da Faria Lima, daqueles onde uma salada custa R$ 100. Sérgio já estava lá, sentado em um reservado ao fundo. Levantou-se quando me aproximei, estendendo a mão. Não a aceitei. Como quiser, disse Sérgio, sentando-se. Posso pedir algo para você? A lagosta aqui é excepcional. Não estou aqui para comer. Diga o que tem a dizer. Sérgio sorriu, imperturbável diante da minha hostilidade. Direto. Gosto disso. Muito bem, senhor Mendes. Estou aqui para lhe fazer uma oferta. Enfiou a mão no paletó e tirou um envelope. Deslizou sobre a mesa. Abri. Dentro havia um cheque administrativo no valor de R$ 2 milhões. O que é isso? Perguntei, embora já soubesse. Seu futuro, respondeu Sérgio. Assine a guarda integral do Pedro para Camila. Concorde com visitas supervisionadas apenas uma vez por mês. Desapareça da vida deles em silêncio. E esse dinheiro é seu. Fitei o cheque. R$ 2 milhões. Suficiente para recomeçar em qualquer lugar do mundo. Para nunca mais se preocupar com dinheiro. Você está tentando comprar meu filho. Falei secamente. Estou lhe oferecendo uma saída de uma guerra que você não pode vencer, corrigiu Sérgio. Rafael, posso chamá-lo de Rafael? Sejamos francos. Você perdeu o emprego. Sua reputação está manchada. Enfrenta acusações de agressão, medida protetiva, problemas de imigração. Mesmo que lute, passará anos nos tribunais, centenas de milhares em honorários advocatícios e provavelmente perderá do mesmo jeito. Você fez questão de garantir isso. Sérgio deu de ombros. Eu protejo meus interesses. A Camila agora é do meu interesse. Pedro será criado em um mundo de oportunidades, escolas particulares, contatos, o melhor de tudo. O que você pode dar a ele? Instabilidade? Um pai lutando batalhas judiciais? Uma infância passada em tribunais? Inclinou-se para a frente. Pegue o dinheiro, Rafael. Recomece.
Encontre alguém nova. Tenha outra família. Pare de se apegar a algo que já se foi. Olhei novamente para o cheque. 2 milhões de reais. Segurança financeira para a vida inteira. Bastava eu desistir do meu filho. Peguei o envelope. O sorriso de Sérgio se alargou. Então rasguei o cheque ao meio. E de novo ao meio. E de novo. Joguei os pedaços sobre a mesa entre nós. Aqui está a minha contraproposta. Falei, levantando-me. Vá para o inferno. O sorriso de Sérgio desapareceu. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi não enxergar o que a Camila realmente era 15 anos atrás. Mas cansei de cometer erros. Rafael, sente-se. Seja razoável. Cansei de ser razoável. Quer briga? Terá. E quando isso acabar, quando a verdade vier à tona sobre o que você e a Camila andaram fazendo, esse império que você construiu vai desabar sobre sua cabeça. Saí do restaurante sem olhar para trás. Gustavo esperava no carro do lado de fora. Como foi? Ele me ofereceu 2 milhões para eu desistir do Pedro. Os olhos de Gustavo se arregalaram. Jesus, e o que você disse? Mandei ele pro inferno. Gustavo começou a rir. Uma risada genuína, de estômago. Esse é o meu amigo. Ok, agora eles sabem que você não é comprável. O que significa que vão vir com mais força. Que venham. Respondi. Estou pronto. Naquela noite, Júlia me ligou. Senhor Mendes? Rafael? Eu estive ensaiando meu depoimento. Minha mãe adotiva me ajudou. Quero ter certeza de que vou falar tudo certo. Júlia, você não precisa fazer isso. Preciso? Sim, respondeu com firmeza. Aquela mulher me jogou fora e depois me usou como se eu não fosse nada. Ela não merece criar criança nenhuma. Ainda mais o Pedro. Vou garantir que aquele juiz saiba exatamente quem ela é. 48 horas antes da audiência de guarda, Gustavo me ligou com uma atualização que gelou meu sangue. Rafael, é sobre minha família. Você precisa vir até minha casa. Agora. Fui para a casa de Gustavo, em um bairro nobre da Zona Oeste. Carros de polícia estavam estacionados do lado de fora, luzes piscando. Gustavo estava no gramado, abraçado à esposa, Michele. Os 2 filhos adolescentes estavam amontoados por perto, aterrorizados. O que houve? Tentaram agarrar a Michele, contou Gustavo, a voz trêmula de raiva. Ela estava tirando as compras do carro. Uma van parou. 2 homens desceram. Tentaram forçá-la a entrar. Michele tremia. Eu gritei. Um vizinho saiu com um cachorro e eles fugiram. Mas, Rafael, eles sabiam meu nome. Disseram. Diz para o seu marido recuar ou da próxima vez a gente não vai embora. Aquilo era um novo patamar. Estavam indo atrás da família do Gustavo para que ele abandonasse o caso. Vou ligar para a Polícia Federal. Falei. Já liguei, disse Gustavo. A agente Bruna está a caminho. Bruna chegou em menos de 1 hora. Ouviu o depoimento de Michele, examinou o local e puxou Gustavo e eu de lado. Isso está escalando mais rápido do que eu esperava, afirmou. Doutor Andrade, sua família corre perigo. Posso oferecer custódia protetiva. Proteção à testemunha, se necessário. Gustavo olhou para a esposa e os filhos. Vi a guerra em seus olhos, a família contra seus princípios. Contra mim. Gustavo, falei baixinho. Se precisar se afastar do caso, eu entendo. Sua família vem primeiro. Ele me olhou, dividido. Michele se aproximou e segurou a mão dele. Gustavo, estamos com medo, disse ela. Mas também não vamos deixar que essa gente vença. Se você largar o caso agora, eles vão saber que podem ameaçar qualquer um que os enfrente. Nossos filhos precisam ver que a gente não se dobra para valentões. Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas. Ele puxou a esposa para perto. Você tem certeza? Estou apavorada, admitiu Michele. Mas estou certa. Gustavo se virou para Bruna. Aceitamos a proteção, mas continuo no caso. Escolha corajosa, comentou Bruna. E pode ser a brecha que precisávamos. Senhor Mendes, a tentativa de sequestro nos dá causa provável para investigar Sérgio Monteiro diretamente. Podemos começar a puxar as comunicações, os registros financeiros, tudo. E aquela história da imigração? Perguntei. Eles estão tentando me deportar. Bruna ficou séria. Isso está tramitando separadamente.
Mas é aqui que a coisa fica interessante. Estamos investigando os negócios do Monteiro há 6 meses. Lavagem de dinheiro, fraude, conspiração. Se sua esposa estava trabalhando com ele para acessar informações sigilosas da indústria Santana, isso é espionagem industrial, crime federal. E, se eles estão usando ameaças de deportação para silenciá-lo, é intimidação de testemunha. Vocês podem barrar o processo de deportação? Perguntou Gustavo. Posso tentar. A Justiça Federal de Imigração não responde à PF. No entanto, se o Mendes for testemunha em uma investigação federal, isso pesa. O Ministério da Justiça pode intervir. Nos 3 dias seguintes, tudo correu rápido. Bruna conseguiu mandado para acessar as comunicações do Sérgio. O que encontraram era devastador. E-mails entre Sérgio e Camila que datavam de anos, discutindo o ativo e o alvo. Conversas sobre meu cargo na Santana, sobre obter acesso a pesquisas confidenciais. Camila não tinha me conhecido por acaso. Ela fora designada para mim. Nosso casamento inteiro era uma operação de inteligência. Mas Sérgio cometeu um erro crítico. Em sua arrogância, mantivera registros de tudo, inclusive pagamentos ao juiz Tavares. 60 mil reais, transferidos trimestralmente por 2 anos. Viagem de golfe para a Escócia. Um carro de luxo para a esposa de Tavares. Tudo documentado. Bruna nos chamou. Pegamos ele. O Tavares é sujo e podemos provar. Será preso amanhã. Seu caso de guarda vai ser redistribuído para uma juíza federal. E a Camila? Perguntei. Ela está sob risco de pegar uma pena pesada. Conspiração, espionagem, fraude, se cooperar, talvez os 10 anos. Se não, de 25 a 30. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Contra a recomendação da Bruna, atendi no viva voz. Mendes. A voz de Sérgio era tensa, de uma fúria controlada. Você cometeu um erro terrível. Não, Sérgio. Você cometeu o erro quando achou que podia comprar tudo e todos. Seu processo de deportação está sendo acelerado. Em 1 semana você estará em um avião para Assunção. Na verdade, interrompeu Bruna, o senhor Mendes está sob proteção federal como testemunha. Qualquer tentativa de deportá-lo será bloqueada. E, senhor Monteiro, esta ligação está sendo gravada. Sou a agente Bruna Vasconcelos, da Polícia Federal. O senhor está sendo investigado por corrupção, conspiração e intimidação de testemunha. Sugiro que entre em contato com seu advogado. A linha caiu. Gustavo sorria. A gente acabou de vencer? Estamos quase lá, disse Bruna. Mas animais acuados são perigosos. Todos em alerta. Naquela noite, Pedro me ligou da casa da Mariana. Pai, quando posso voltar para casa? Logo. Filho, prometi. Muito logo. Na véspera da audiência de guarda remarcada, Camila pediu um encontro. Apenas nós 2. Sem advogados. Gustavo desaconselhou, mas eu aceitei. Precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Encontramo-nos em uma cafeteria nos Jardins. Território neutro. Ela estava diferente, menor, de algum jeito. Sem a armadura das roupas de grife e o dinheiro do Sérgio por trás, parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Rafael, disse quando me sentei. Obrigada por ter vindo. O que você quer, Camila? Ela encarou o café intocado. Eu queria te contar uma coisa antes que tudo viesse à tona no tribunal. Uma coisa que você merece ouvir de mim. Estou ouvindo. Ela respirou fundo. 15 anos atrás, antes de nos conhecermos, fui recrutada por uma firma que faz inteligência corporativa. Eles te identificaram como alguém que teria acesso a informações valiosas na indústria Santana. Fui contratada para te conhecer, me aproximar, casar com você se possível e coletar informações sobre os contratos militares. Mesmo tendo suspeitado, ouvir a confirmação foi como uma faca girando no peito. Nosso casamento inteiro fora falso. No começo, sim, prosseguiu ela, baixinho. Mas, Rafael, preciso que entenda uma coisa. Não continuou falso. Quando Pedro nasceu, quando eu o segurei pela primeira vez, algo mudou. Eu amei aquele menino. Ainda amo. Só não o bastante para parar de mentir. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Eu me afundei demais. O Sérgio descobriu sobre meu passado, sobre a Júlia. Ele me chantageou.
Disse que exporia tudo se eu não o ajudasse. Eu não tive escolha. Sempre há escolha. Você não entende do que ele é capaz. Entendo exatamente do que ele é capaz. Cortei. Ele tentou destruir minha vida. Ameaçou a família do meu amigo. Tentou me deportar. E você o ajudou em cada passo do caminho. Eu estava protegendo Pedro. Mentindo para ele, usando ele como álibi. Você não protegia ninguém além de si mesma. Ela desmoronou por completo então, soluçando nas mãos. Uma parte de mim, pequena, sentiu compaixão, mas a maior parte não sentiu nada além de uma raiva fria. Rafael, tem mais uma coisa, disse entre lágrimas. 10 anos atrás, naquela viagem de negócios a Brasília, você me traiu. Meu sangue congelou. Como você. Contratei um detetive. Eu soube por uma década. Ela ergueu os olhos vermelhos inchados para mim. Você dormiu com uma mulher em um congresso. Uma noite, voltou para casa e nunca disse uma palavra. Eu havia enterrado aquele erro tão fundo que quase me convenci de que nunca acontecerá. Um momento de fraqueza, depois de uns drinks a mais. Uma mulher cujo nome eu mal lembrava. Eu me odiei por meses depois. Então somos dois mentirosos. Falei baixinho. Não, disse Camila. Você cometeu um erro em um momento de fraqueza. Eu construí todo o nosso relacionamento sobre mentiras. Não há comparação. Por que está me contando isso agora? Porque o Sérgio vai usar. Ele descobriu de algum jeito. Vai jogar isso no tribunal amanhã, te pintar como hipócrita. Eu queria que você soubesse primeiro por mim. Recostei-me, processando. O Pedro sabe? Não. Rafael, aconteça o que acontecer amanhã, seja o que for que saia. Por favor, não deixe que ele odeie a nós dois. Ele precisa de pelo menos um dos pais em quem possa acreditar. Ele tem um. Falei. Eu. Ela assentiu, aceitando. A Polícia Federal me ofereceu um acordo. Se eu testemunhar contra o Sérgio, reduzem minha pena. Vou aceitar. Bom, vou perder anos com o Pedro. Ele vai crescer enquanto eu estiver presa. Mas pelo menos posso fazer uma coisa certa. Posso impedir que o Sérgio machuque mais alguém. Ficamos em silêncio por um instante. Então Camila estendeu a mão sobre a mesa, mas eu afastei a minha. Eu amei você, declarou. Em algum ponto, tornou-se real para mim. Preciso que você saiba disso. Não importa mais, respondi, levantando. Até a audiência, Camila. Enquanto saía, liguei para Gustavo. O Sérgio sabe de Brasília. Vai usar isso amanhã. Quão grave é? Bastante. Uma noite, 10 anos atrás. Nunca te contei porque tinha vergonha. Gustavo fez silêncio por um momento. Certo. Vamos lidar com isso. Rafael, todo mundo erra. O que importa é o que você fez depois. Você não fez disso um padrão. Não construiu sua vida sobre mentiras. A juíza verá por esse lado? Não sei. Mas estamos prestes a descobrir. O tribunal estava lotado. A juíza Elizabeth Ferraz, a magistrada federal designada para substituir Tavares após sua prisão, estava na faixa dos 50 anos, com olhos perspicazes que não perdiam nada. O próprio Tavares estava sob custódia federal, aguardando julgamento por corrupção. Sérgio sentava-se ao fundo, seu império desmoronando, mas ainda lutando. Camila estava sozinha na mesa do requerente. Seus advogados a abandonaram quando ela concordou em testemunhar contra Sérgio. A audiência começou com o advogado de Sérgio, um homem desesperado chamado Ricardo Viana, me chamando ao banco das testemunhas. Senhor Mendes, disse Viana, não é verdade que, há 10 anos, o senhor foi infiel à sua esposa? O tribunal mergulhou em silêncio. Vi Pedro na galeria com Mariana, os olhos arregalados. Sim, respondi com clareza. Cometi um erro terrível uma noite em Brasília. Lamentei todos os dias desde então. E o senhor nunca contou à sua esposa? Não. Tive vergonha. E errei. Viana sorriu. Então, enquanto o senhor alega superioridade moral, fazendo-se de vítima de infidelidade, é na verdade um hipócrita que traiu os próprios votos de casamento. Gustavo se levantou. Meritíssima. O senhor Mendes cometeu um único erro há uma década, erro que ele está reconhecendo abertamente. A senhora Mendes manteve relações extraconjugais com 5 homens diferentes ao longo de 8 anos, usou os filhos como álibi e conspirou para cometer espionagem.
A comparação é ofensiva. A juíza Ferraz olhou para mim. Senhor Mendes, sua indiscrição isolada tornou-se um padrão? Não, meritíssima. Aconteceu uma vez e me assombra desde então. O senhor usou seu filho para encobri-la? Nunca. O senhor roubou dinheiro, cometeu fraudes ou conspirou para cometer crimes federais? Não, senhora. Ferraz assentiu. Senhor Viana, se está sugerindo que um erro isolado de uma década atrás torna o senhor Mendes inapto como pai, enquanto ignora o extenso padrão de mentiras e atividades criminosas da senhora Mendes, está desperdiçando o tempo deste tribunal. Viana se sentou, derrotado. Então Camila subiu ao banco das testemunhas, não para se defender, mas para contar a verdade. Confirmou tudo. A operação de inteligência, a chantagem do Sérgio, os anos de mentiras. Olhou para Pedro e pediu desculpas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu devia ter te usado, disse para mim. Mas o Pedro mudou tudo. Ele me fez querer ser melhor. Eu falhei com ele. Falhei com vocês dois. O depoimento escrito de Júlia foi lido nos autos. Suas palavras eram calmas e devastadoras, descrevendo como a mãe biológica a usará como história de cobertura por anos. O tribunal ficou em silêncio quando a leitura terminou. A juíza Ferraz pediu um recesso. Quando retornamos, ela proferiu sua sentença. Este tribunal concede a guarda física e legal plena do menor Pedro Mendes a Rafael Mendes, declarou a juíza. A senhora Mendes não terá permissão de contato com a criança até que cumpra sua pena federal e seja submetida a uma rigorosa avaliação psicológica. Diante das evidências de espionagem e exploração infantil para fins de cobertura, este tribunal a considera inapta para a guarda não supervisionada. Pedro correu para mim, e eu o segurei forte, nós dois chorando. 2 meses se passaram. O julgamento de Sérgio Monteiro ainda estava por vir, mas ele teve a fiança negada e aguardava em uma cela federal processo por espionagem, corrupção ativa e conspiração. Seus advogados apresentaram recursos, mas as provas eram esmagadoras. Camila recebeu 12 anos, com possibilidade de progressão de regime após cumprir 85% da pena. Ela testemunhou extensamente contra Sérgio, e sua cooperação foi considerada pelo Ministério Público. Júlia se tornará parte regular de nossas vidas, passando os fins de semana com Pedro e comigo. Encontraram um irmão que nunca soube que existia, e Pedro descobriu uma irmã. Sônia Freitas nos apoiava, e estávamos construindo um acordo mais permanente que permitisse a Júlia manter vínculo com ambas as famílias. Eu reconstruí minha carreira, aceitando o cargo de chefe de engenharia elétrica em outra empresa, não contaminada pela corrupção. O processo de deportação contra mim foi arquivado. Minha cidadania estava segura. O Ministério da Justiça interveio e a anulação caducou assim que fui formalmente listado como testemunha protegida. A família de Gustavo estava a salvo, morando em uma casa nova com segurança reforçada. Os filhos faziam terapia para processar o que havia acontecido, mas eram resilientes. Numa noite, Júlia e Pedro jogavam videogame na sala enquanto eu preparava o jantar. Pedro ergueu os olhos para mim. Pai, vamos ficar bem? Sorri. Vamos. Filho, vamos ficar melhor do que bem. Júlia acrescentou. Agora somos uma família, não é? Isso mesmo, confirmei. Uma família de verdade, desta vez. Construída sobre a verdade. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, fiquei na varanda dos fundos olhando as estrelas. Gustavo ligou para saber como eu estava. Você conseguiu, Rafael, disse. Nós conseguimos, corrigi. Eu não teria conseguido sem você. É para isso que servem os irmãos. Pensei em tudo que havíamos enfrentado. A traição. As batalhas, o medo, mas também a coragem, a verdade, os laços que foram forjados no fogo. Pedro estava a salvo. Júlia encontrara seu lugar. A justiça estava em movimento. Aquilo valeu cada batalha que travamos.